Fala pessoal, belezinha? Vamos para o nosso tema de hoje, que é a respeito do sistema carcerário brasileiro. Como construir argumentos a respeito desse tema? Esse tema é, obviamente, um tema caótico, rodeado pela questão da violência. O sistema carcerário brasileiro é o terceiro mais populoso do planeta. Essa é uma primeira informação que você pode colocar na sua prova, evidenciando que o sistema carcerário brasileiro é considerado num nível quase medieval pela Organização das Nações Unidas. A ONU fez uma avaliação sobre o sistema carcerário brasileiro no último relatório do órgão chamado ECOSOC, um órgão dentro da ONU, uma chamada agência especializada. O ECOSOC avaliou os sistemas carcerários de todo o mundo e determinou que um dos mais perigosos sistemas carcerários do planeta são os brasileiros. Um deles, dentro do próprio Brasil, estão localizados no Ceará. Foi inclusive digno de uma série da Netflix a respeito das mais perigosas prisões do mundo. O sistema carcerário brasileiro é muito perigoso por dois fatores principais. Primeiro, pela hiperlotação. Por exemplo, um dos centros carcerários mais lotados está no Ceará. Um dos principais centros carcerários do Ceará tem a possibilidade de abrigar 3.700 presos, tendo em 2016, dado desatualizado, hoje tem até mais que isso, em 2016 tinha 21.350 presos, sendo que, volto a falar, o total para abrigar de pessoas nesse sistema era de 3.700, ou seja, é um sistema hiperlotado. Por que o sistema carcerário brasileiro é tão cheio? Calma lá que daqui a pouco a gente chega nisso. Segundo fator que vai levar o sistema carcerário brasileiro a ser considerado um dos mais perigosos do mundo: o gigantismo de suas construções. O gigantismo de suas construções significa dizer que o sistema carcerário brasileiro são enormes prédios extremamente concentrados e centralizados. Não existem pequenas organizações para abrigar os presos. São grandes centros que abrigam grandes quantidades de pessoas, o que faz com que a segurança seja muito mais difícil. Se nós tivéssemos centros fragmentados de prisão, ocasionando aí uma espécie de rede prisional, seria muito mais organizado e fácil de realmente gerir e administrar. O gigantismo das prisões brasileiras está diretamente relacionado com o fato de que da falta de trato ao preso no Brasil. Existe aquela máxima de que bandido bom é bandido morto e de que o preso é um vagabundo, é efetivamente um cara que escolheu entrar no mundo do crime. Sabemos, porém, que a maior parte dos presos brasileiros não são grandes criminosos. Como assim não são grandes criminosos? 40% de todos os presos brasileiros são provisórios, estão na cadeia de maneira provisória, não foi sentenciado nenhuma pena realmente que não fosse temporária e normalmente conectado ao crime das drogas e ainda mais, crimes relacionados a pequenos traficantes. O sistema prisional brasileiro está extremamente cheio. Por quê? E aqui nós vamos responder. Principalmente por causa de uma lei chamada Lei Antidrogas, feita em 2006. Uma lei que de 2006 para 2016 fez o número de pessoas presas crescer em 348%. Verdade, 348% de aumento de pessoas presas exclusivamente devido às questões das drogas. E a maior quantidade desses presos são pequenos traficantes, não são os responsáveis pelo tráfico. Normalmente são jovens de entre 20 e 25 anos de idade que estão sendo presos. Essa superlotação relacionada a essa lei de drogas, extremamente rígida, porém muito rígida para os pequenos traficantes, é extremamente criticada pelos mais diversos órgãos internacionais,
que dizem que no Brasil existe uma espécie de militarização do problema das drogas. Em vez de combater o problema das drogas como uma questão humana e tentar diminuir o preço do produto, diminuir o preço das drogas, porque aí, com preço alto, vai obviamente facilitar para os traficantes, a verdade é que no Brasil tenta se combater prendendo todo mundo, em vez de, obviamente, combater a raiz do problema, que seria analisar a legalidade das drogas ou não legalidade das drogas. Essa é a questão. O debate em relação à lei de drogas deveria estar sendo voltado para a legalização ou o controle do preço dos produtos, para que os traficantes não se tornassem pessoas tão poderosas e ricas como acontece no Brasil. O Brasil, só para você ter uma ideia, passa no Brasil a principal rota de tráfico de drogas do planeta, que passa entre Estados Unidos, México, América Central de uma maneira geral e Brasil. O Brasil é uma passagem da principal rota de tráfico de drogas do mundo. O Canadá, por exemplo, vem tentando combater o tráfico de drogas, legalizando as drogas e controlando o preço desse produto. A tentativa é diminuir o preço do produto. Como o nosso tema aqui não é especificamente drogas, mas drogas está relacionado exatamente com o sistema carcerário brasileiro, o fato que nós devemos concentrar é, a partir da Lei de Drogas de 2016, com esse combate a pequenos traficantes de uma maneira mais superficial no combate às drogas, o sistema carcerário brasileiro superlotou. Dentro desse sistema carcerário, existem verdadeiros exércitos de prisioneiros que não estão sendo utilizados como mão de obra, por exemplo, para um trabalho ou não estão cumprindo penas alternativas. É muito interessante pensar que uma das possibilidades de diminuir o problema do sistema carcerário brasileiro são as penas alternativas. Infelizmente, no Brasil, nós não temos nem a tal da Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? Calma, que eu vou te explicar, e isso está diretamente conectado com as penas alternativas. A Defensoria Pública é um sistema de advogados que tendem a defender a causa daquelas pessoas que não têm grana para custear um advogado. Um direito mínimo, um direito humano, ou seja, você ter um advogado para te defender e determinar se você realmente é culpado ou não. O problema é que a Defensoria Pública no Brasil não consegue atender a demanda. De acordo com os dados da própria Defensoria Pública brasileira, 78% das comarcas, ou seja, as regiões de atuação dos juízes, não tem nenhum advogado para atender os prisioneiros que não têm grana para custear a sua própria defesa. Ou seja, eles ficam na prisão e não têm como custear um advogado para si. Além disso, as prisões poderiam estar sendo amenizadas pelas chamadas penas alternativas. Com a falta de defensoria pública, existe então uma lentidão enorme. O cara fica preso muito tempo na cadeia. Além disso, as penas alternativas que não abarcam mais de 4 anos de pena. Se você tiver 4 anos de pena, você pode fazer penas alternativas. Por exemplo, elaborar trabalhos manuais, varrer rua, outras penas que não seja ficar dentro da prisão. Executar serviços úteis para a sociedade, por exemplo, serviços manuais, trabalhos manuais braçais que seriam bastante interessantes. Porém, isso serve apenas para 4 anos para aqueles que têm uma pena de 4 anos. Se esses serviços de penas alternativas pudessem ser abarcados para aqueles que têm 80 anos, para aqueles que estão com uma pena de 8 anos, seria interessante, porque essa é uma alternativa para diminuir a quantidade de pessoas. Vamos supor que as penas alternativas pudessem ser para aqueles que têm 8 anos de prisão como pena. Isso diminuiria em 53% o número de pessoas presas nas prisões brasileiras. Olha que interessante. As penas alternativas, porém, não são utilizadas. A Defensoria Pública no Brasil, porém, não é eficiente. Ainda um outro problema. O sistema carcerário brasileiro deveria estar recuperando a pessoa para inseri-la na sociedade.
O sistema carcerário brasileiro não tem nenhum programa educacional eficiente. De acordo com os dados do próprio governo, no caso, o próprio IBGE lançou esses dados que eu vou dizer aqui agora, apenas 11% de todos os prisioneiros do Brasil têm algum serviço de educação disponível para eles. Existe uma organização autônoma chamada APAC, que oferece serviços para prisões. Essa organização, ela oferece serviços educacionais nas prisões brasileiras. Olha que interessante. E foi constatado que as prisões que estão sob a administração da APAC, olha que interessante, tem muito menos reincidência de pessoas no crime quando elas são liberadas na sociedade. Ou seja, já é constatado que se os nossos prisioneiros tiverem um sistema de educação e profissionalização, ensino profissionalizante dentro da prisão, eles tendem a muito menos reincidir no crime. As prisões brasileiras, em sua maioria, porém, não contam com nenhum sistema educacional, sendo a famosa escola do crime. No caso, as prisões brasileiras, em vez de reinserir o homem e a mulher na sociedade, estão transformando-os em criminosos ainda mais bem qualificados. Esse grande sistema caótico que é o sistema carcerário brasileiro tem consequências sérias, por exemplo, os atentados. Em 2016, um sério atentado no Ceará. Atualmente, em 2018, 2019, e estamos sofrendo uma grande série de atentados inéditos no Ceará. Atentados com bomba, queima de ônibus e em vários lugares públicos. São mais de 76 cidades que já foram alvo de atentados. Por quê? Porque o Estado começou a tentar legislar o fato de não separar facções dentro da prisão. Não se aceitou essa nova legislação. Tudo porque o sistema carcerário brasileiro não tem como prioridade o ser humano, os direitos humanos, muito menos a reinserção dessa pessoa na sociedade. Não é um sistema que prepara o prisioneiro para se reinserir na sociedade. É um sistema, então, extremamente agigantado, que está diretamente relacionado à falta de controle do problema das drogas no Brasil, que visa combater principalmente o pequeno traficante e não os grandes traficantes, e isso faz com que aumente muito a população carcerária brasileira, e além de tudo fica nesse gigantismo todo, uma prisão de difícil controle. Beleza? Olha quantos argumentos nós falamos a respeito do assunto. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre muitos outros, de história, geografia, inglês, atualidades, visite o meu canal, Prof. Felipe QC, beleza? Dá uma visitada lá no meu canal para você se enriquecer ainda mais. Beijo grande e até o próximo tema.